Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre a diferença entre neutralização e matização. Essa é a Karine Magione. No vídeo passado nós falamos sobre neutralização. Hoje a Karine ela vai estar falando sobre a matização, a grande diferença sobre neutralização e matização. Bom, agora vocês vão ficar com a Karine Magione. Eu volto no final do vídeo. Bom, pessoal, como a Sani já havia dito, eu sou a Karine Magione e hoje estamos aqui para falar sobre a grande diferença entre neutralização e matização. Hoje existe um grande mito, sobre o que é a neutralização e a matização. Então são duas coisas totalmente diferentes que a gente precisa observar muito na hora de fazer um diagnóstico da nossa cliente. O que é a neutralização? A gente precisa ter em mente que a neutralização ela sempre vem para deixar neutro. Tons beges, marrons, aqueles tons tanto dos mais escuros para os mais claros. Então a gente tem aí uma neutralização, cabelos neutros. Exemplo, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, são todas as coisas que a gente precisa deixar neutro. E o que é o neutro? Onde a gente não visualiza matiz, a gente vê apenas tons neutros. Matização já é um pouco diferente de neutralização. Por quê? Eu já não quero deixar neutro, eu quero agregar uma matiz. E o que é agregar uma matiz? Ou eu pretendo deixar o cabelo da minha cliente frio ou quente e assim sucessivamente. Mas para isso a gente precisa passar também por um processo de neutralização. Quando a gente realiza o trabalho de mecha na nossa cliente e chega no lavatório, na hora de realizar a aplicação da cor, é onde a gente mais confunde, É onde a gente precisa entender realmente qual a cor que eu vou aplicar. Então, um exemplo muito grande para a gente conseguir chegar no 8.1 exato, que é o desejo da nossa cliente, a gente precisa analisar qual a cor que eu já tenho ali no cabelo, qual a cor que a minha mecha revelou. Amarelo claro, amarelo forte, qual foi a cor revelada nessa mecha? E assim eu vou determinar qual a cor que eu vou aplicar. Sempre que a gente tem um fundo de clareamento amarelo, a gente precisa da neutralização. Então, antes de matizar esse cabelo, eu preciso deixar ele neutro. E como que eu vou deixar ele neutro? Eu preciso aplicar um tom violeta. Um exemplo, 8.61. O violeta ele veio antes do 1. Por quê? Eu tenho uma proporção de violeta maior nessa cor. Então, sempre que a minha matiz vem antes, ela tem uma proporção maior. E a última matiz, ela tem uma proporção menor, que seria o cinza. Então, 8.61, eu tenho uma neutralização e já agregando matiz. Eu neutralizo esse cabelo, já matizando para uma tonalidade fria. E assim, a gente consegue chegar ao desejo da nossa cliente, que seria o 8.1. É bem importante a gente lembrar, pessoal, que cada empresa determina a sua cor. A empresa que normalmente eu trabalho, o 6, ele é o violeta. Então, por isso que eu utilizei o 8.61, porque primeiro eu vim neutralizando esse fundo de clareamento amarelo, para depois agregar a nossa matiz, que seria o cinza, um tom mais frio. E falando um pouquinho dos nossos tons quentes, como o dourado, por exemplo, que é uma cor que eu acho super bonita, mas muitas vezes a gente tem um receio de fazer e deixar aquele douradão, gema, feio, Então, a gente precisa prestar atenção também que para fazer esses dourados a gente precisa da neutralização. Ou seja, a neutralização ela é fundamental para tudo. Toda cor que a gente vai fazer, a gente precisa fazer essa soma de cores, E como que eu realizo essa cor dourada? Eu preciso também observar que existe um fundo de clareamento. Então a minha cliente ela chega no salão e a cor desejada dela é um 10.3. Um leve dourado, aquele dourado que eu brinco muito e falo que é dourado de rico, E a gente precisa prestar atenção que eu vou clarear esse cabelo até uma altura de tom 10, porém eu preciso vir também neutralizando esse fundo de clareamento dourado que vai me revelar na mecha. Um exemplo, fiz todas as minhas mechas, cheguei no lavatório. Na hora da escolha da minha cor, eu não posso vir exatamente para o 10.3. Eu preciso também de um violeta, 10.63. Por que isso? Porque eu vou usar o violeta para neutralizar esse dourado.
esse fundo de clareamento amarelo precisa ser neutralizado. Lembra como eu falei? A gente precisa neutralizar para depois agregar matiz. Então é como se eu eliminasse aquele amarelo feio e depositasse um amarelo bonito, um amarelo cosmético. Por isso que eu escolhi a cor 10.63. Porque quando a gente chega no fundo de clareamento na altura de 1,10, a gente ainda visualiza um amarelo claro, mas visualiza. Então, por isso que eu preciso do violeta. Eu venho com 10.63 para neutralizar essa cor amarela e depositar o nosso dourado, que é uma cor muito bonita e muito comercial de ser utilizado hoje em dia. E aí, pessoal, gostaram das dicas da Karine? Conheceram a diferença entre neutralização e matização? Ficou claro? Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para estarem sempre atualizados aí com dicas e novidades da gente.